a partir do verso 1. Deuteronômio 2, a partir do versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada: Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: Vocês passarão pelo território dos seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado, não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida, para que possam comer, e também água, para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto durante estes 40 anos. O Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por mais este momento especial em que temos o privilégio de podermos meditar na tua palavra. Meu Deus, que ela venha de encontro aos nossos anseios nesta noite e que ela produza em nós o efeito para o qual o Senhor a envia. É isso que te peço com humildade, te agradecendo, porque eu sei que assim há de acontecer, porque tu és fiel. Te peço isso e te agradeço junto com os meus irmãos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus sempre tem uma grande empreitada para o seu povo. Deus sempre tem grandes planos, grandes projetos, grandes bênçãos. E os planos de Deus não podem jamais ser frustrados, porque Deus é Deus poderoso para fazer acontecer tudo aquilo que Ele planeja, tudo aquilo que Ele idealiza. E isso me faz crer que Ele também tem um grande plano, uma grande jornada para a sua vida. Ele não nos chamou por obra do acaso, não, pelo contrário. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E os propósitos de Deus são bons, os propósitos de Deus são verdadeiros, e os propósitos de Deus se cumprem. Aconteça o que acontecer, os propósitos de Deus se cumprem. E nós temos um exemplo característico, que é o exemplo de Jonas. Jonas fez tudo para fugir do propósito que Deus tinha para ele num dado momento de sua vida. Deus havia colocado como propósito que ele evangelizasse o povo de Nínive, para que os ninivitas, tão cruéis, pudessem se converter ao Senhor. E Jonas então imaginou, não, eu não vou ser usado por Deus para esse propósito, porque eu odeio os ninivitas. Então, eu não vou ser um instrumento para que eles sejam abençoados. Então, em outras palavras, o que Jonas estava tentando fazer? Fazer com que os planos maravilhosos que Deus tinha para os ninivitas não se cumprissem. E aí você conhece a história, Jonas toma outro caminho, diferente daquele que Deus determinou para ele, pensando que estaria fugindo do propósito de Deus. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, idealizou uma maneira de fazer com que Jonas chegasse a Nínive. E Jonas chegou e teve que cumprir o propósito de Deus na vida dele e na vida dos ninivitas. Porque Deus é assim, os propósitos de Deus não podem falhar. E Deus tinha um grande propósito para tirar o seu povo do Egito. O plano de Deus, o propósito de Deus, era dar a eles uma grande bênção, um grande presente, um lugar abençoado para eles viverem. Apesar de terem que entrar na terra e conquistá-la, era plano de Deus que eles entrassem naquela terra e conquistassem aquela terra. Conquistassem tudo aquilo que Deus imaginou para eles, e Deus imaginou uma terra boa,
uma terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel. Esse leite e mel significava dizer uma terra produtiva, uma terra onde eles seriam extremamente abençoados por Deus. E veja que entre esse propósito de Deus, quando Deus os tira do Egito, e a terra da promessa, havia um grande obstáculo, que era o deserto, e no deserto outros obstáculos tremendos. Deserto é um lugar inóspito, é um lugar complicado, mas do outro lado havia uma grande bênção. Aí eu te pergunto, será que Deus não faria com que eles chegassem do outro lado, apesar dos obstáculos? Será que os propósitos de Deus iam deixar de se cumprir na vida do seu povo por causa dos obstáculos? Então veja, tudo aquilo que é um obstáculo para nós nunca será um obstáculo para Deus, porque Deus pode todas as coisas, Deus está acima de qualquer coisa, Deus é mais poderoso do que qualquer circunstância que possa tentar impedir os seus propósitos de se cumprir. E ali estava então o povo diante de Moisés, e Moisés contando uma história para o povo, Moisés fazendo uma retrospectiva daqueles 40 anos. Se você ler o capítulo 1, se você ler o capítulo 1 desse mesmo livro de Deuteronômio, nós estamos no capítulo 2, você vai ver Moisés repassando a história, como se fosse esses programas televisivos que tem hoje, retrospectiva de ano, contagem de histórias recentes, histórias passadas. Globo Repórter, eu estava até hoje comentando com a minha esposa, a gente falando sobre a Glória Maria, né, no tempo que ela trabalhava no Globo Repórter, e era um programa assim, de contar coisas interessantes, e Moisés está ali contando para eles tudo o que aconteceu de bom e tudo o que aconteceu de ruim, nesses 40 anos de peregrinação no deserto. E aí Moisés finalmente chega com eles ali já, se deslocando para chegar próximo do lugar de onde eles contemplariam o Rio Jordão e atravessariam aquele rio para chegar na terra prometida. E Moisés também, contando essa retrospectiva para eles, trazendo a memória deles, na verdade, o que ocorreu, como uma forma também de se despedir, porque aí já não seria Moisés que entraria com eles na terra, seria Josué. Mas Moisés então faz esse retrospecto exatamente para mostrar para eles a fidelidade de Deus, para mostrar para ele que os planos de Deus não podem ser frustrados, para mostrar para Deus que apesar das contrariedades que eles enfrentaram no deserto, apesar da incredulidade daquela primeira geração que pereceu nesse mesmo deserto, eles entrariam na terra da promessa, porque era plano de Deus, e todos os planos de Deus têm que se cumprir. O que isso quer dizer na sua vida? Que tudo que Deus tem planejado para você, se você crer, se você não deixar a incredulidade tomar conta do seu coração, vão se cumprir. Diga amém. Porque a sua vida está nas mãos de Deus, assim como a vida daquele povo. Aquele povo pertencia a Deus, aquele povo era propriedade exclusiva de Deus. Então não tem como a gente imaginar um povo que é propriedade do Deus Todo-Poderoso, do maior poder do universo, ficar barrado, não avançar por causa das contrariedades, por causa das adversidades que surgem no caminho. Então, nós hoje, que somos o povo de Deus, não podemos permitir que as circunstâncias da nossa vida nos façam parar, nos façam desistir dos sonhos, nos façam desistir dos planos, dos projetos que a gente sabe que Deus tem para nós. Não é vontade de Deus que você viva em aflição, não é vontade de Deus que você viva bloqueado, com a sua vida bloqueada por causa de problemas que surgem na vida. Esses problemas fazem parte da nossa jornada, assim como as adversidades do deserto faziam parte da jornada daquele povo para chegar na terra da promessa. A gente não pode esquecer disso, meus irmãos. Entre um dado momento da nossa vida e as promessas de bênçãos que Deus tem para nós, podem surgir obstáculos. Porque nós vivemos num mundo que pode ser comparado a um deserto. Um mundo onde nada nos favorece. No deserto nada favorecia a eles. No mundo nada nos favorece. Mas Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que creem nele, daqueles que buscam a face dele. E ele provou isso lá no deserto.
E Ele tem provado isso na nossa vida. Quantas situações que surgiram, quantas situações que se levantaram, você clamou a Deus e Deus fez com que elas favorecessem vocês. Você entende? Então a gente pode ter certeza de que o plano de Deus, de bênção na nossa vida, vai se cumprir. Nós não podemos duvidar. Por quê? Primeiro, porque Deus não mudou. Os planos de Deus se cumpriram ou não na vida deles? Você conhece a história. É claro que se cumpriram. Eles entraram na terra ou não entraram? Entraram. Se apossaram da terra ou não se apossaram? Se apossaram. A terra era boa ou não era boa? Era boa. Olha aí. Venceram os obstáculos da terra ou não venceram? Venceram todos eles. E Deus não mudou. Meus irmãos, tudo que eles faziam, mesmo estando no meio de um deserto, dava certo. Olha aí. Por que será que as coisas davam certo? Porque Deus os abençoava com vitória contra todos os inimigos que se levantavam, contra todas as contrariedades do deserto. Você entende? A ponto de eles agora poderem comprar água e comida que precisavam. Ou seja, tinham dinheiro, tinha até dinheiro para comprar água e comida. Deus falou, não pega nada de graça dos povos que vocês vão passar, porque são povos que eu abençoei. Então não peguem nada à força, não peguem nada de graça, porque eles já estavam famosos aqui pela fama do poder de Deus na vida deles. E o melhor disso tudo, meus irmãos, é que Deus não mudou. Deus continua abençoando aquilo que a gente faz. Deus continua nos dando vitórias sobre os nossos inimigos. Deus continua nos dando vitórias sobre as dificuldades que nós temos enfrentado. Tudo aquilo que se levantou até hoje contra você caiu. Caiu ou não caiu? Quem não caiu foi você, porque você está aqui. Você pode até ter dado uma balançada. Costumava falar um tempo atrás, num pé de bambu. O que acontece com o pé de bambu? Ele verga, mas não quebra. Quando a ventania vem, ele verga, vai lá embaixo, faz aquele barulhinho gostoso. Mas quando a rajada de vento passa, o que acontece? O pé de bambu fica de pé de novo. Esse é você. Quantas rajadas de ventos contrários já bateram no ramo da sua vida? Não foram poucas. E cadê você? Ficou lá no chão? Não, você levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. E está aqui para a glória do nome dele. Você pode aplaudir ele. Glória a Deus. Aleluia. Os desertos dessa vida não conseguiram vencer você. Você chegou até aqui e vai chegar aonde Deus quer te levar. Diga glória a Deus, porque Ele não mudou. Para variar, Ele conhece as nossas necessidades. Você acha, pensa comigo, que Deus não sabia tudo que esperava aquele povo na travessia do deserto? Você acha que Deus não sabia todas as dificuldades que se levantariam na terra de Canaã? É claro que Deus sabia, porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece tudo. Eu falei aqui semana passada, Deus não vê as coisas como a gente vê, até um certo ponto, uma visão limitada. Deus tem a vista panorâmica, Ele vê de cima, Ele está sentado em um alto e sublime trono, então Ele vê todas as coisas de cima, tem visão plena. Então para Ele tudo já aconteceu, Ele já sabe tudo que vem pela frente na sua vida, coisas que você nem imagina, Ele já sabe o que você vai enfrentar. Olha aí, você entende? Ele sabia de todas as lutas, de todos os povos, de todos os inimigos, sabia que não tinha água, sabia que não tinha comida, sabia que de dia era um sol escaldante, sabia que de madrugada era um frio terrível, congelante. Ele sabia de todas essas dificuldades, sabia da torre de Jericó, da muralha de Jericó, sabia do rio Jordão quando ficava caudulento, ele sabia disso tudo, e sabia de todas as fraquezas do seu povo, sabia de todos os medos do seu povo, assim como sabe dos nossos, e Ele também conhece as nossas necessidades, diga aleluia. Ele não está alheio às coisas que nós temos que passar, das coisas que nós temos passado, pelo contrário, Ele continua no controle de tudo. Diga amém. Diga, eu creio que Deus está no controle da minha vida. Nada sai do controle da poderosa mão de Deus. E por incrível que pareça, apesar daquele povo estar no deserto, Deus tinha o controle pleno da vida deles. Olha aí. E Ele está no controle da nossa vida também.
Nós somos aquele povo hoje. Aleluia. Somos o povo de Deus. Aleluia. Somos o povo que Ele comprou com o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Então descanse o seu coração, porque você tem dono. E se você tem dono, Ele conhece a sua vida e controla todas as coisas dela. Inclusive as coisas que você ainda vai passar. Veja que coisa tremenda. Coisas que você ainda nem passou, dificuldades que ainda nem chegaram. E Deus já está no controle delas. Olha que legal. Isso é confortante e encorajador para nós. Coisas que a gente ainda nem sabe que vai passar e Ele já está no controle. Ele já resolveu. A mão poderosa dele já está sobre. Você entende? Ele conhece os momentos mais difíceis que ainda virão. E Ele já controla tudo para você. E Ele fala dos pardais, fala dos passarinhos. E Ele diz, será que vocês não valem mais que os passarinhos? Ele fala do lírio do campo, Ele fala, será que vocês não valem mais do que o lírio do campo? É claro que a gente vale. Se Ele controla os pardais, se Ele controla o lírio do campo, será que Ele não controlaria a nossa vida? A quem Ele criou com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo, será que Ele não cuidaria de nós? A resposta é sim. Então descansa o teu coração. Por que a gente pode descansar o coração? Porque a gente sabe que o que ainda nem chegou ainda, Ele já está no controle. Quando as coisas chegam, quando as coisas acontecem, a gente às vezes perde o controle, a gente fica desesperado, a gente fica apavorado, porque a gente às vezes não lembra dessa prerrogativa de Deus, de conhecer tudo antecipadamente. Porque se a gente lembrasse, a gente descansaria. E a gente pensaria, mesmo que seja algo terrível, Ele vai fazer com que isso coopere ao meu favor. Você entende? Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é motivo para a gente descansar. Venha o que vier, eu descanso no Senhor. Ele é a rocha da minha salvação. Ele é o Deus da minha vida. O meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro na hora da tribulação. Ele é. Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. E Ele nunca nos abandona. Versículo 7, vamos ver o que diz aqui. Pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por esse grande deserto. Olha aí, aleluia. Sabe o que isso quer dizer para a gente hoje? Que Ele sabe que a gente está andando nesse mundo, a gente precisa viver aqui. A gente ainda não está numa outra dimensão. A gente já está nessa dimensão aqui, ó, desse mundo. E aqui a gente precisa desse corpo, e aqui a gente precisa interagir com as coisas. Você está entendendo? Ele sabe disso, Ele sabe que a gente vive aqui. Significa dizer, esse saber aqui, significa dizer controla. Ele controla a sua existência aqui nesse mundo. Você está entendendo? Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas dores, mas Ele também sabe a força e o poder que Ele tem e que Ele derrama sobre nós, para que a gente possa suportar. Você sabia que a Bíblia diz que o Senhor não permite que a gente passe por uma provação sem Ele dar também o escape? Você sabia que a Bíblia diz que Ele não permite que a gente passe por nenhuma dificuldade sem Ele dar a solução? Ou que a gente não possa suportar? Por isso que Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque Ele me fortalece. Ele nos fortalece o tempo inteiro, meus irmãos. Se não fosse a força de Deus, a gente já teria desabado em várias situações da nossa vida. Mas o poder de Deus está sobre nós. E Ele nunca esquece do seu povo no deserto. Deus podia ter deixado o povo para lá. Já tirei do Egito, atravessei eles o mar. Agora deixa eles atravessar esse deserto sozinhos. Não, Ele não fez isso. Deus não age assim. Durante aqueles 40 anos, Deus esteve com eles todos os dias, diga amém. Foram todos os dias, aleluia, cuidando e protegendo o tempo todo, protegendo do frio, protegendo do sol, protegendo dos inimigos, protegendo da sede, protegendo da fome, protegendo de tudo que pudesse causar dano àquele povo.
E Deus também não vai esquecer de você e te abandonar no deserto dessa vida. Ele está com você. Ele está em você o tempo inteiro. Diga glória a Deus. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Você está selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Isso é a garantia. Um ser é uma garantia de que ele vai estar sempre com você. Aleluia. É uma garantia que se cumpre a palavra que ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. O Espírito Santo é essa garantia. Isso está selado em você. Está garantido para você. Isso é tremendo. Então, por maior que seja a dificuldade, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Ele está comigo. Eu tenho um dono que é todo poderoso. Eu tenho um dono para quem não há impossíveis. Eu tenho um dono que pode pegar tudo isso, misturar e fazer virar uma coisa boa na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você vai para a direita, ele está com você. Se você vai para a esquerda, ele está com você. Se você vai para frente, ele está com você. Ele só não vai permitir que você volte atrás. Você não está sozinho nesse deserto. Diga, eu creio. Então não deixe o medo dominar você. Nada vai te faltar. Não vai faltar água na hora da sede. Não vai faltar o maná na hora da fome. Quem aqui tem ficado sem maná? Ninguém. Deus todo dia te dá o maná. O que é o maná hoje? O alimento que você come todo dia. O que é a água da rocha? A água que você bebe todo dia. A rocha é Cristo. Diga glória a Deus. É Cristo que te dá. Você pode beber inclusive da água da vida. Porque Cristo é a própria água da vida. Quando você tiver fome, você se alimenta dele. Jesus disse, aquele que comer da minha carne jamais terá fome. Você entende? Então, se você come de Cristo, bebe de Cristo, você está saciado. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia. Então, não tenha medo. Cristo está com você. E por isso ele sempre supre as nossas necessidades. Deus sempre supriu as necessidades do seu povo. Olha o que diz o finalzinho do versículo 7, que é a parte que eu mais gosto desse versículo. Ele disse, durante esses 40 anos o Senhor seu Deus esteve com vocês. Aonde? No deserto. Coisa nenhuma lhes faltou. Repita comigo. Coisa nenhuma faltou para eles. Agora diga comigo. Coisa nenhuma vai faltar para mim. Porque Deus é fiel. Que declaração maravilhosa. Poderia ter faltado uma ou outra coisa para aquele povo, não podia? Mas a Bíblia diz que nada faltou para eles. Olha aí. Coisa nenhuma lhes faltou. Sabe por quê? Porque tudo que eles precisavam brotava. Não, Deus dava, Deus fazia acontecer. Deus providenciava. Aleluia. Até hoje, tudo que você precisou, Deus providenciou. Não é verdade? Até hoje, tudo que você precisou, Deus providenciou. Veja que só muda a época, mas o Deus é o mesmo. Ele não muda, ele não está sujeito à corrosão do tempo. O tempo não pode corromper o nosso Deus. Entra século, sai século e ele continua o mesmo, cuidando e abençoando do seu povo. Só muda o povo. O povo hoje somos nós. Nós temos essa honra de ser o povo de Deus hoje. Podíamos ser o povo de Deus daquele tempo, mas a honra dele já passou. Agora está na hora da nossa honra. E Deus quer continuar honrando o seu povo. Deus quer continuar honrando você. Quando é que Deus te honra? Quando as promessas se cumprem na tua vida. Quando você crê e tudo que Ele prometeu acontece. Aí você está sendo honrado pelo Senhor. Honrado com a fidelidade de Deus. Honrado com a manifestação da glória de Deus. Honrado por experimentar o poder sobrenatural de Deus. Honrado pela provisão diária de Deus. Ele é o nosso pão diário. Diga glória a Deus. E aplaudo o nome dele mais uma vez. A provisão de Deus sempre conduzirá o seu povo à suficiência em todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E Deus quer fazer isso com você também, meu irmão. É promessa do Senhor. Vamos ler 2 Coríntios 9:8.
Aleluia. Segundo aos Coríntios 9:8, tem essas conversas não. Segundo aos Coríntios 9, versículo 8, diz assim, ó: Deus pode tornar abundante em você toda a graça. Olha aí, ó. De novo, hein? Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, olha aí, você pode dizer glória a Deus? Ampla suficiência, e vocês sejam abundantes em toda obra, glória a Deus. Jesus é nossa suficiência, diga aleluia. Ele é fiel para fazer isso e muito mais na nossa vida. Filipenses 4,19, você conhece, vamos lá, Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. Filipenses 4,19 diz: E o meu Deus, digo meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, diga em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. Agora vamos nominar isso aí, vamos nos apossar disso aí, vamos ler de novo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que eu preciso. De novo, tudo aquilo que eu preciso. Se você crê nisso, aplauda o nome dele, fica de pé, glória a Deus, aleluia. Cristo é a nossa provisão, Cristo é a nossa suficiência, Cristo é tudo em nós, aleluia, glória a Deus. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Se você está firmado em Cristo, se você está firmado no Senhor, não vai faltar provisão, não vai faltar suficiência na sua vida. Tudo que você precisa para atravessar os desertos dessa vida, Cristo providenciou para a honra e glória do nome dEle. Toma posse dessa provisão, toma posse de Cristo, porque Ele é mais do que suficiente para a sua vida. Que Ele te abençoe poderosamente. Vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado por essa certeza, obrigado por essa confiança da tua provisão, do teu cuidado, da tua suficiência nas nossas vidas. Tu és o nosso pão, tu és a nossa fonte da água da vida, tu és tudo que precisamos, tu és o nosso tesouro, tu és a nossa riqueza, tu és o nosso Deus, tu és tudo para nós. Então, Jesus, olha para a vida do meu irmão, olha para a vida da minha irmã, Pai, e abençoa com vitória, abençoa com milagres, abençoa com o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória sobre essa vida tão especial, essa vida que o Senhor comprou com o sangue de Cristo, essa vida que o Senhor tanto ama, essa vida que o Senhor tanto tem cuidado, meu Deus. Tira tudo que não provém de ti, tira, meu Deus, tudo que está causando incômodo, tira toda a falta, tira toda a quebra, tira todo o desânimo, tira tudo aquilo que tem atrapalhado essa vida e derrama a tua bênção. Derrama a tua glória, o teu poder, a tua suficiência, a tua provisão. Que haja provisão nessa vida, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Traga a existência ao Pai aquilo que está faltando, pois só o Senhor é poderoso para fazer isso. Meu Deus, eu entrego essa vida em tuas mãos, eu entrego esse lar, essa família, essa casa, esse coração, essa mente. Toma conta, Pai, cuida. Mostra que Tu és Deus poderoso, Deus de toda graça, Deus de todo amor, de todo cuidado, Pai. Muda essa história, transforma, Pai. Faz milagres, Pai. Nós tomamos posse da nossa bênção nessa noite, pela fé, no nome poderoso de Jesus. Diga comigo, eu tomo posse da minha suficiência, da minha provisão, em Cristo Jesus. Pela fé eu tomo essa posse, e eu faço isso, em nome de Jesus, em nome
de Jesus, em nome de Jesus. E quem tomou posse da bênção, diga amém. E aplauda o nome dele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.